Olá, eu sou o professor Arnaldo Aguiar, esse é o canal Arnaldo ADM e hoje nós vamos conversar com o professor Renato Santos. Ele foi uma das pessoas que primeiro conheci do ramo da administração, que colocava a administração como profissão de fato, e foi um dos starts que eu tive para decidir ter a administração como fonte da minha profissão e tocar tudo, inspirado principalmente nas suas falas durante as aulas, e tanta coisa eu aprendi, tanta coisa eu fui assimilando. Logo que ele falava, eu não impunha, não colocava em prática, mas aquilo foi fermentando e ainda hoje eu lembro de muita coisa e tenho um grande respeito. E foi um tempozinho para a gente poder conseguir vir para essa entrevista. Então, professor Renato, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Na verdade, já não é a sua primeira vez no nosso canal, né? Nós tivemos uma primeira experiência no evento da Universidade Federal. E cumprimentando o pessoal, que o senhor já falasse como foi a sua infância, como foi o início da sua vida lá ainda, quando criança, adolescente. Muito bem, é um prazer esse encontro com vocês e obrigado também pelas referências à minha pessoa. Dentro de uma normalidade, eu tive uma infância, antes de mais nada, saudável. Filho de comerciário na época e de uma professora. Meu pai, todos conhecem, o senhor Renato Santos. Depois de comerciário, tornou-se empresário. E minha mãe, professora Zilda Santos, lecionou por muitos anos nos colégios aqui de Parnaíba, principalmente no Colégio Nacional da Graça. Como eu disse, uma vida de criança normal, criança de subúrbio, né? Na época que a Parnaíba era muito mais areia do que calçamento, asfalto nem se falava. Nasci em 49, na Santa Casa, né? E logo, mais ou menos com 8 anos de idade, eu comecei a acompanhar o papai no serviço que ele realizava numa empresa aqui em Parnaíba. E nessa época também ele já começava a fazer comércio de produtos manufaturados, vindo da região sudeste, né? E daqui ele vendia, levava animais silvestres. Naquela época era permitido, papagaio, arara, onça, essas coisas todas, e também produtos regionais, muito apreciados, no Rio, São Paulo, Paraná, por exemplo. E o papai se fixou mais na venda de cervejas e refrigerantes. Naquela época ele vendia de todas as marcas, ele era um atacadista. Sim. Depois foi que ele se fixou na principal marca, que foi durante toda a minha vida como empresário. Meu pai foi quem introduziu no Piauí a cerveja Brahma, porque naquela época a cerveja preferida e a cerveja mais consumida, portanto, era fabricada pela Companhia Cervejaria Brahma, do Rio. Todavia ela chamasse Teutônia, entendeu? E o papai teve uma certa dificuldade em fazer a introdução da cerveja Brahma aqui em Parnaíba e, consequentemente, na capital. E chegando até Floriano, naquela época se usava muito a via fluvial. Eu me recordo bem, uma lembrança que nunca me saiu da mente, foi que no dia da final da Copa do Mundo de 1958, Brasil e Suécia, eu estava trabalhando bem ali no Porto das Barcas, hoje. Com 9 anos de idade. Naquela época era chamado Porto Salgado. O que eu estava fazendo? Desempalhando as garrafas, né, de cerveja e de refrigerante, que elas vinham em caixões e avulsas. Devido ao atrito de uma com a outra garrafa não quebrar, eles empalhavam
com uma garrafa, com uma tarrafa feita com palha de arroz. E por que eu não esqueci? Porque enquanto o Brasil fazia um gol, a família Silvia ali no Paraíso, em frente ao Porto das Barcas, soltava foguetes. Bom, eu saí, terminou o jogo, eu saí na mente que o Brasil tinha ganho por 5-0. E terminou ali o serviço. Eu não podia fazer mais do que aquilo, um menino de 9 anos de idade. Sim. Eu saí pelo aquele corredor que tem hoje a sorveteria Araújo de um lado e é outro um bar, que eu não recordo o nome. Naquela época era o bar do senhor Viana e da dona Madá, bar e restaurante. Aí procurei, ouvi alguma coisa no rádio, não tinha rádio lá. Mas eu fui no pavilhão, ficava ali na subida da ponte, mais adiante. E lá tinha rádio, entendeu? E aí foi que eu soube que tinha sido 5-2. É lógico, a família Silva não ia soltar foguete para a Suécia. Da Suécia. E dali então eu fui logo para casa do meu avô, que o meu avô era português, era radiotécnico, tinha rádio. Aí foi que eu fiquei ouvindo, né, pela Rádio Tupi, me recordo bem, os comentários do jogo, aquela festa toda feita pela seleção brasileira. E no mais foi aquela vida de bar, estudando sempre, né? Um detalhe, eu sempre estudei em escola pública, ou quando ela não foi pública, eu estudava com bolsa de estudo, que naquela época se conquistava através de um teste seletivo. Não era bolsa ofertada por política, essa coisa. Depois foi que surgiu isso. Bom, então eu fiz meu curso primário no Círculo Operário São José, aqui onde funciona o ginásio Clóvis Salgado, ali na Praça da Santa Casa. E depois fiz até o 5º ano, eram 5 anos naquela época. Aí fiz o exame de admissão ao ginásio, que é o primeiro vestibular, era o grande vestibular daquela época, para o ginásio São Luís Gonzaga. Fui aprovado, né? E cursei o ginásio todo no São Luís Gonzaga. Fui da turma de 1964. Tenho uma boa lembrança. O ginásio São Luís Gonzaga, sempre da diocese, era modelar estabelecimento de ensino. Né? Naquela época ainda tinha internato e externato. Sim. E o pessoal que residia aqui mesmo, indo para suas casas. Muito bom a passagem pelo São Luís Gonzaga. Aí saí para o curso científico. São Luís Gonzaga eu estudei com bolsa de estudo. Sim. Fui fazer o curso científico, primeiro ano, no Colégio Estadual Lima Rebelo. Funcionava aqui na Avenida Presidente Vargas, onde hoje tem a Escola Militar. E aí concluí o primeiro ano. O segundo e o terceiro ano, dentro daquela aspiração que todo jovem parnaibano tinha de fazer uma faculdade, e tem até hoje, mas naquela época era preciso sair daqui. Nós não tinha uma oportunidade de cursar aqui. Então eu tinha um tio e uma tia, e Celso Brinques e Maria de Luz de Veras, que morava em Itajubá, Minas Gerais, onde existe ainda hoje uma tradicional e fabulosa escola de engenharia. Naquela época era principalmente a engenharia elétrica. Lá se formou o Alberto Silva. E eu fui fazer o curso científico lá, para me atualizar mais com o ensino de lá, e fiz o segundo e o terceiro. Concluí o científico na época, corresponde ao colegial hoje, lá em Itajubá. E imediatamente eu fiz logo um vestibular para engenharia. Infelizmente não logrei êxito, era um vestibular muito concorrido, né? E você fazia a prova de uma disciplina, se fosse aprovado continuava, se não fosse, aí é fora, né? Eu ainda fui aprovado em 3, tinha mais 2. Meu tio, que morava lá, na época também estava fazendo o vestibular. E ele foi até a 4ª ou 5ª.
Aí depois não conseguiu a média final dentro da classificação. Foi outra escola fabulosa, foi o Colégio de Itajubá, onde estudei o curso científico, segundo e terceiro ano. Foi onde eu aprendi matemática realmente. Aprendi muita matemática. Como um cidadão que foi professor do Alberto Silva na universidade, professor Antônio Rodrigues de Oliveira. Aquilo que a gente chama um baita de um professor de matemática. Já bem idoso, na época eu estudei com ele, mas fabuloso. Bom, aí vim passar as férias, no final do ano em Parnaíba, e meu pai então conversou comigo, porque estava sentindo já 2 anos eu ausente, os negócios estavam crescendo, tendiam a crescer, e pediu que eu ficasse mais próximo, aqui em Fortaleza, porque havia mudado o sistema de compras e de transporte das mercadorias, aí já era Antártica, entendeu? Ele já tinha a firma individual dele, já era Antártica. E o transporte era via rodoviária, não era mais marítimo, enfim, uma série de mudanças. Então, lógico, eu concordei e ele disse, eu tenho que ir lá fazer compra. Naquela época nós tínhamos aqui os aviões da Paraense. Então, meu pai ia para Recife, né, me comunicava, vou amanhã, né, e esse avião ia e voltava de Recife no mesmo dia. Na volta do avião, eu vinha para Parnaíba, ficar à frente dos negócios aqui, enquanto o papai resolvia o que tinha a resolver lá no Recife, né. Quando ele chegava, eu voltava para continuar os estudos. Sempre foi assim minha vida toda, trabalhando, estudando, trabalhando. Estudando já em Recife? Não, estudando em Fortaleza. Ah, sim, né? sim. Eu vim pegar o avião de volta de Fortaleza. E lá eu fiz o cursinho. Fiz novamente o vestibular para engenharia, que era o meu sonho, e não logrei êxito novamente. Não tinha, aí eu fui até o final, mas não tive média para ser classificado. Bom, vim para as férias. Aí o meu pai disse, meu filho vai abrir uma escola, uma universidade, uma faculdade em Parnaíba. Faculdade de administração. Você não queria fazer, não, porque estou sentindo falta realmente aqui, sua presença. Meus documentos estão todos lá na universidade ainda. Aí ele falou com um dos diretores da então Fundação Educacional de Parnaíba, mantenedora da Faculdade de Administração. Ele disse, não, o documento ele vai ter que apresentar determinado os documentos escolares, quando ele sendo aprovado e quando da matrícula. Aí eu precisava apenas identidade, aqueles outros documentos. Aí eu formalizei minha inscrição ao vestibular, fui aprovado, fiquei. Foi a primeira turma de administração aqui, iniciei, portanto, em 1969, concluindo em 1972. Você é da primeira turma daqui? Sim, da primeira turma. Começamos 23, concluímos 13, exatamente, esse número. Dentre esses tem o professor Adilson, Sim. Né? E o professor também na Federal, então da turma... Professora Carmen Lúcia também? Carmen Lúcia, exatamente, boa lembrança. Né? E tivemos um outro professor, o professor Neves, que foi professor, não sei se da Federal, da Estadual, lá em Teresina. Doutor Teles também, não? Teles, sim, era dessa mesma turma. Eu lembro mas quando... não chegou a ser professor. Quando eu estava na faculdade como estudante, lá no centro acadêmico, na empresa Júnior, eu lembro que nós fizemos até uma comemoração de, não lembro se 30 anos da formação da primeira turma. Eu lembro que nós fizemos um movimento grande, reunimos um bom número de egressos, trouxemos alguns ex-professores de vocês, foi um evento bem legal que nós realizamos. Então, e depois dessa vida de estudante, daí vem a vida continuando na academia. Eu logo que me formei, já trabalhava com meu pai. Sim. Informalmente, que eu não tinha nem vínculo nenhum, de nenhuma natureza. E quando eu concluí os estudos, me formei, portanto, meu pai me chamou e disse, eu quero lhe dar um presente. Você, a partir de hoje, você passa a ser sócio da empresa,
um determinado número de cotas e passa a gerenciar a empresa. E lembrei das palavras dele. Eu fiz essa empresa para você e seus irmãos. Lógico, a emoção fluiu logo, né? Sim, sim. Papai era um homem extremamente trabalhador. Se eu o tivesse que definir numa única palavra, dizia trabalho. Não tinha hora, não tinha dia. E assim também ele conduziu os filhos. E foi meu principal professor. Foi, além de pai, aquela pessoa que ensinava mesmo com seus exemplos e tudo mais. O papai já tinha um certo estudo, ele era formado na União Caxeiral, né, como contador. Mas não exerceu mais como escriturário de uma empresa, despachante de navios, coisas assim. E aí, quando eu concluí, eu estava fazendo estágio na Vegetex. E o diretor da Vegetex aqui em Parnaíba era o professor Israel Broder, irmão do Roberto Broder. Sim. E eu fui ao professor Israel e disse: eu tenho uma boa experiência em comércio, mas de indústria nada. Eu queria, se possível, conseguir o estágio na Vegetex. Perfeitamente, foi um prazer. Nessa época a fábrica estava sendo construída. Ele mostrou tudo, apresentou, fez aquela ambientação, adaptação, e você vai ficar aqui e lá no canteiro de obra da fábrica, que é hoje a Vegeflora, né? Eu disse, tudo bem. Então eu tive uma oportunidade de conhecer a empresa em fase de instalação. Na época já era Merck. Não era Merck. Logo depois. Era do grupo Klabin. Então, eu formei, passei 6 meses de estágio, formei, ainda estava lá no estágio. O grupo Klabin vende a Vegetec para o grupo Merck. E a Merck convidou Israel para continuar. Israel fez a opção de ir para Salvador, continuar com os Klabins numa outra. Com quanto tempo de operação foi vendido aqui em Parnaíba? A fábrica aqui foi vendida com quanto tempo de atuação? Não, foi logo que ela foi implantada, pouco tempo depois. Né? Sim. Ela já estava em operação, exportando. Eu conheci o processo de exportação naquela época, já muito diferente do de hoje. Naquela época precisava 1,2 kg de folha de jaborani para se extrair 1 kg de cloridrato de pilocarpina. Hoje a coisa é muito diferente, lógico. Não é essa menor dúvida. Bom, aí o Israel não foi, pediram a Israel para indicar uma pessoa. E o Israel foi falar comigo. Mas você sabe que eu sou agradecido à empresa pela oportunidade que me deu de conhecer a área industrial, de conhecer a comercial. Mas eu fui lá com o papai agora, quando me formei, me chamou para ser sócio e gerenciar a empresa. Eu agradeço muito, quero que você agradeça ao pessoal da Merck mesmo. Também, assim foi feito. Bom, imediatamente, estava tomando posse o Elias Chimeno do Prado como prefeito da Parnaíba. E aí ele e o grupo que o apoiava me fizeram o convite para me assumir a Secretaria de Administração. Era um garotão com 22 anos de idade na época. E assumi tamanha responsabilidade. Parece que não decepcionei não. Porque todos os outros prefeitos, né, até os dias recentes, com exceção dos políticos de uma determinada família aqui, nunca me convidaram para ocupar a cargo na prefeitura. Mas os outros, sem exceção, ou o que sucedeu o Elias, né? Batista Silva, doutor João Silva. Aí, doutor João Silva foi um caso de amor muito grande. Era um homem extraordinário. Sim. Eu considero assim, não como um pai biológico, e nem um pai que me criou, que já me pegou, já criado, mas eu
o tinha assim, pela consideração, o respeito, a atenção que ele me dedicava. Né? Um homem fabuloso. Eu não poderia deixar, em qualquer fala minha, de citar o nome dele. Com outros grandes amigos também eu tinha. Lauro Correia, Dr. Cândido, Mariano Lucas de Souza. Isso para falar da turma da velha guarda. Sim. Né, que eu convivi muito. Eu sempre tive essa coisa de conversar com os mais idosos que eu. Né? E acho que eu estou sendo retribuído, que hoje a turma nova está conversando comigo, embora não tenha ainda na faixa que eles estavam. Mas vou chegar lá. Sim. Então, mudei, depois outras mudanças, outra português, e quando mudou, me convidaram novamente, eu não pude ir, fui lá 2 meses, depois veio a época do Zé Milton também, depois o Florentino também, eu não pude ir. Aí foi o Herbert, filho do Dr. Jancil Nair, e disse, rapaz, eu não quero mais ser secretário de coisa nenhuma. Posso emprestar uma consultoria. E assim aconteceu. Então eu tive, durante minha vida como profissional de administração, que é o foco principal dessa entrevista, experiência em 3 áreas. Como empresário, né, como servidor público e no magistério. Sim. E contando, porque foi muito importante para mim, o estágio que eu fiz na Vegetex. Eu me considero, Arnaldo, como profissional, nessas 3 áreas, um realizado. Isso é bom, você chegar à idade que eu tenho e ver o dever cumprido. Né? Isso da vida. Né? Agora, se você me perguntar dessas 3 aí, qual a minha paixão? É o magistério. Eu já trazia isso lá de minha mãe, né? E a empresa também, trazida do meu pai. Sim. O setor público foi muito bom, foi uma experiência muito boa, me senti honrado em colaborar com a coisa pública da minha cidade. E isso só foi possível porque encontrei um prefeito que sabia valorizar os profissionais que com ele trabalhavam e amava essa cidade, como ninguém mais. Né? Pode ter igual, superior a ele. Professor, o senhor já pensou, é claro que já, mas por que não ter levado adiante essa carreira pela política, essa paixão pela política? Não se enquadra muito no meu perfil, entendeu? Eu sou uma pessoa muito criteriosa. Sim. Tem um jogo de cintura, sim, mas a política exige dos seus protagonistas mais do que jogo de cintura. E essa política, Arnaldo, ela foi se deteriorando, essa política partidária. Nós, em termos de Brasil e até de mundo, nós fomos perdendo aquele significado maior do termo política. Hoje política é uma coisa de toma lá, dá cá, é o nepotismo, entendeu? E essas coisas, sinceramente, não são muito no meu apreço, não. Professor, tem uma frase, na verdade são 2 frases que eu gostaria que o senhor comentasse. As 2 me acompanham desde que eu me dei por gente, sabe? Desde que eu comecei a conversar, a ouvir as pessoas, eu ouço essas 2 frases e elas me instigam muito. Uma diz, o Brasil é o país do futuro. A outra diz, Parnaíba é a terra do já teve. Será que o futuro não já passou e a gente precisa acordar? Como é que a gente deve conciliar essas 2 frases? Bom, a primeira, todos os países são países do futuro, evidentemente. Mas o Brasil é porque era um país pequeno e ingressou depois na categoria de país em crescimento. Mas crescer não basta, é preciso desenvolver. Vou lhe dar um exemplo aqui, os cemitérios crescem, Sim. as escolas desenvolvem.
É por aí. Sim. Certo? Então, e aí depois nós fomos, devagar, sim, né? Fomos nos desenvolvendo, chegando a um determinado ponto que ocupamos uma posição significativa no ranking econômico das grandes nações. Porém, no ranking social, nós estamos abaixo. Muita pobreza só não financeira, mas pobreza das condições de saúde, das condições de higiene, das condições sanitárias. Parnaíba veio ter esgoto sanitário há poucos anos atrás, na década passada. A água encanada foi coisa que chegou aqui em 1970 e alguma coisa, 70 por aí assim. E eu cito Parnaíba porque Parnaíba é uma referência do Nordeste. Sim. Parnaíba, enquanto entreposto comercial, as mercadorias partiam daqui e vinham para cá, os exportadores lá do exterior para cá, eles colocavam simplesmente Parnaíba, Nordeste, Brasil. Não citava o Piauí não. Sim. Então esse roteiro era o roteiro Europa, Recife, Fortaleza, Parnaíba, às vezes não ia sequer a São Luís e Belém do Pará. Essa a linha tradicional. Quando não tinha a navegação direta. Esses navios que vinham do exterior também faziam o que se chama de navegação de cabotagem, que é a navegação na costa e até países vizinhos, a Argentina, as Guianas, e coisas assim. E Parnaíba, fala-se muito, Parnaíba já teve. Eu acho que esse termo não cabe mais hoje em dia, não. Por que Parnaíba já teve? Porque durante a Segunda Guerra Mundial e os anos que antecediam a Segunda Grande Guerra, aconteceu num mundo que se chamava esforço de guerra, que é os países com os quais o Brasil se alinhou e comandado pelos Estados Unidos, esses países precisavam se preparar com tudo. E a guerra tem um dia para ter início, mas não se sabe o dia que ela vai terminar. Então, o Brasil, como ainda hoje, só que naquela época eram outras commodities, né? Era, e hoje ainda continua sendo exportador de commodities, exportava muito para o exterior, principalmente para os Estados Unidos, que era o nosso principal mercado. E aqui em Parnaíba tinha um Piauí com a cera de carnaúba. A cera de carnaúba, chamada árvore da vida, não é à toa, que tem 1001 utilidades sem ser bombril. E tudo, por exemplo, tudo que tem brilho tem cera de carnaúba. No pão que nós comemos tem cera de carnaúba. No chicle que nós mastigamos, chicle de bola ou qualquer outro, tem cera de carnaúba. Entendeu? Então, nas espaçonaves da NASA, tem cera de carnaúba. No pico, outro dia eu vi. Na ocasião eu vi. Por quê? No caso das espaçonaves. Porque a cera de carnaúba, agregada a outros insumos, ela tem uma resistência ao calor muito grande. E também ao choque térmico. Então, a espaçonave vai o espaço aí, pega altas temperaturas e baixas temperaturas. E nenhum outro produto se enquadra tanto para isso como a cera de carnaúba. Então tem umas partilhinhas lá que dali tem cera de carnaúba. Então, voltando, Parnaíba era um entreposto comercial. Aqui se instalaram grandes empresas exportadoras de commodities, matérias-primas. Cultivadas aqui, não necessariamente, mas vindas da região do Maranhão, do restante do Piauí e do Ceará. Piauí e Maranhão lá do sul até aqui o norte.
Naquela época nós contávamos com a navegabilidade plena do rio Parnaíba. Eram os vapores, a montante e a jusante, né? Então tudo vinha para cá. Aqui elas recebiam um primeiro tratamento, mas assim em termos de embalagem. O Jaborandi, por exemplo, vinha em sacos de estopas e aqui ele passava por um processo de enfardamento, que era comprimir no mar e colocar arcos nele, para fazer uma embalagem que acomodava melhor nos porões dos navios. Naquela época não tinha os containers, né? Eram nos porões de navio. E esse movimento foi grande, o esforço de guerra é coisa impressionante. Então ela alcançou aqui um patamar, né, como nenhuma outra cidade do seu porte no Nordeste e olha lá no Brasil. Então, tinha as indústrias daqui, da região, e predominavam ali, naquela época, as charqueadas, que foi o primeiro ciclo industrial aqui da região norte. E todo mundo sabe a história do Simplício Dias da Silva e outros Sim. exportadores. Tivemos muitas indústrias de beneficiamento de matérias-primas. Agora, tivemos também, posteriormente, indústrias manufatureiras. Destaque para o Moraes S.A., né, com a gordura de coco, com o óleo de babaçu como matéria-prima, né. A Marco Jacó depois processou a cera aqui, fazendo a cera de assoalho, essa coisa toda, né. O Moraes também tinha a parte do processamento inicial da cera. E tínhamos aqui várias pequenas empresas manufatureiras. Por exemplo, tínhamos em Parnaíba 5 fábricas de refrigerantes de Guaraná, de excelente qualidade. Nós tínhamos aqui, acho que umas 6 ou 8 torrefações de café. Hoje nós não temos nenhuma. Bom, e por que isso teve e não se manteve? Foi culpa do parnaibano? Não. A pergunta que não cala. Não cala, mas não foi. Foi culpa da natureza. A própria natureza que nos possibilitou a capacidade de crescer, depois foi nos tirando isso. Quando muito pode-se dizer que a culpa do parnaibano, do empresariado, das lideranças, foi não assimilar isso com a velocidade que era necessária. E por onde começou essa derrocada? Com o assoreamento do rio. Né? Aí o rio começou a se tornar não navegável em toda a sua plenitude e durante todo o ano. Só conseguia navegar norte e sul, período invernoso. E isso não aguentava o suprimento para os navios, que em qualquer época navegam. Outro fato aqui também é que se utilizava muito o porto natural de Luiz Correia, e os maranhenses lá de São Luís, vendo o crescimento aqui, a pujança do comércio de Parnaíba, dos exportadores de Parnaíba, eles afundaram um navio ali, em frente à Ipecé, naquela região ali. Da outra tem os ferros dele. Entendeu? Para quê? Para obstruir o canal de acesso. Rapaz, não diga isso que você não sabe. Mas eu conversei com historiadores sérios. Entendeu? E é verdade. Eu ouvi também gente do Maranhão. E é verdade. Aí nós passamos a nos servir de navios que não atracavam, ancoravam em Tutó. E aqueles atracavam. E o navio ancorado é outra coisa. Ele fica ao largo, e aí os vapores levam as barcas e lá faz o transbordo das mercadorias. Né? Um trabalhão, encostar uma chata, uma barca, barcaças aqui. E como nós estávamos numa região que o problema de assoreamento não era tão grande, né? E utilizou-se isso por muito tempo. Depois a barra de Tutóia, no mar, começou a assorear.
Tanto é que uns 2 navios se perderam, ainda tem uma carcaça Lá lá também tem. na proximidade. E aí também vinha de Tutóia, saía aqui no Guirindó, chamado, vinha pelo Parnaíba, chegava até aqui o Porto das Barcas, na época conhecido Porto Salgado. Por que Porto Salgado? Porque a maré vinha das águas salgadas, vinham até aqui. E quando baixava, nas margens, ficava aquela água com alguma salinidade. E ali virava sal. Deu-se esse nome de Porto Salgado. Mas na realidade era também Porto das Barcas, também era conhecido assim. Então essa navegação foi uma prosperidade. E aconteceu também, aí já foi uma coisa causada pela indústria automotiva brasileira. O surgimento dos caminhões fabricados no Brasil, o governo de Juscelino Kubitschek, que deu grande incentivo à indústria automobilística. Aí começaram a surgir os famosos FNM, né? FNM. FNM por quê? Fábrica Nacional de Motores. Esses caminhões eram caminhões toco, aquele que tem só um eixo na traseira, 9 toneladas. Aquilo vinha de São Paulo para cá, nas estradas de pissarra, barro, 45 dias, 30 dias, quando não estava na época do inverno. Transportamos muita cerveja de FNM de São Paulo para cá, não era brincadeira, depois que acabou a navegação. Então esse foi o outro fator que contribuiu para a estagnação do comércio em Parnaíba, foi o advento da chegada das estradas. O Zé Pinheiro Machado, parnaibano, inclusive deputado federal, era um homem muito dedicado à cidade, era uma das lideranças, nós tínhamos muitas aqui. Ele dizia que uma das maiores tristezas dele, numa aula que ele estava nos dando na faculdade, era quando via um caminhão chegando, lá na Guarita, chegando a Parnaíba. A Guarita era a porta, né? Chegando a Parnaíba. Isso aí, só se lembrava da navegação que estava se acabando. Aí foi. Aí nós enfrentamos um período realmente conturbado. Parálise. Muito parado. Começa as grandes empresas. Estavam se mantendo ainda aqui por conta de suas filiais. No Pará, no Maranhão, Teresina, Fortaleza e assim por diante. Isso 70, 80? Sim. 70, chegando a 67, há uns 8 anos aí, certo? Dessa parada. Aí veio o Alberto Silva como governador, né? Aí deu um up. Mas um up que não conseguiu reverter aquilo que se tinha perdido. Muito bem, mas foi um alívio. Saiu o Alberto, né? Continuou ainda, segurando, porque o Reis Veloso era ministro ainda, né? E ajudou muito o Piauí e ajudou muito a Parnaíba. Nossa universidade, nos seus primórdios, como você sabe, a primeira turma foi de 69, depois ela foi se desenvolvendo, incorporada que foi a Universidade Federal, né? E durante muitos anos passou aí com 6 cursos. 4 cursos, aliás, desculpa. E até que teve uma mudança, aumentou o número de cursos, e no início agora de, acho que lá por 2008, por aí assim, começa essa grande ampliação que nos permitiu, de forma mais recente, chegar hoje à nossa própria universidade do Delta do Parnaíba. Professor, eu já ouvi algumas pessoas falando, na verdade não muitas, uma ou duas, falando que justificando o Parnaíba Terra do Já Teve com um ditado que diz: pai rico, filho nobre, neto pobre.
que aqueles empresários não passaram a seus filhos a determinação pelo trabalho, o valor pelo trabalho, deram um conforto que eles não tiveram, e assim foi como se justificou o período de 60, 70 até 80, e agora essa outra geração, o neto pobre, tenta reacender. Faz sentido? Faz. Né? Isso tem um fundo de verdade e forte. Né? Agora, não é que eles não tenham dado aos filhos a oportunidade de estudo. Todos eles eu conheço. Os que eu não conheci pessoalmente, conheço pela biografia. Deram. Mas eles estavam traumatizados, porque estavam sentindo a queda. E não queriam para seus filhos, ou não os via como alguém que tivesse força, até mesmo porque o ambiente como um todo havia mudado. Passou a erguer as suas empresas. E aí investiram nos estudos dos meninos, onde? Para medicina, para engenharia, para economia e outras carreiras profissionais. E alguns conseguiram, né? Foram vitoriosos nisso. Mas tinha essa outra coisa, né? Que da falta de cobrança dos filhos, porque de certa forma eles, com muito dinheiro naquela época, eles de certa forma eram acomodados. Então, digamos, faltou cobrança. Faltou cobrança. Aí os meninos não foram, né, atender o desejo deles. Também não podiam, não cobraram, não exigiram. Né? O paternalismo era muito forte. Achavam que a influência política, uma coisa desse tipo, outra, resolveria o problema. Mas o mundo foi mudando e cada vez mais numa velocidade maior. Então você procura aqui, dos antigos em Parnaíba, por exemplo, os James Clark, o estabelecimento de James Frederick Clark, os filhos todos se formaram para o comércio. Sim. Né? E no exterior. A família Moraes, os filhos, quase todos estudaram na Inglaterra. Os Clark nos Estados Unidos, apesar de serem ingleses, foram lá. O Bruce Clark, por exemplo, foi colega do Ford, que foi colega de turma do Ford, que foi presidente dos Estados Unidos. Né? E seu Pedro Machado também formou todos os filhos. O que não fez curso superior, fez escola de comércio. Né? Naquela época existiu escola de comércio como verdadeiras faculdades, verdadeiras universidades. Mas muita gente também seguindo outros ramos. Os Clark, na terceira geração, já do seu sétimo Clark, portanto, quarta geração, aí tem aí umas filhas que foram empresárias. Tinha uma delas, a Ingrid, empresária numa concessionária Mercedes-Benz lá em São Gonçalo, Niterói, uma das melhores do Brasil. Eles negociaram essa concessionária. E os do seu Zeca Correia, né, os netos dele, quer dizer, bisneto do seu Josias de Moraes Correia, que foi o fundador da empresa, alguns seguiram, outros seguiram carreira militar, como também outras famílias aqui, tradicionais, como eram chamadas. Mas o que se observa, que em geral, né, o outro aqui, que era o seu Roland Jacó, o Tomás Jacó, os filhos hoje continuam tocando a empresa aí, mas não com aquela pujança, porque Parnaíba exportava para o mundo todo, né? Foi esquecida também por alguns governos. Naquela época Parnaíba não precisava de governo.
E na hora que precisou mais, os governos não fizeram por ela o que ela fez pelo governo. Ela emprestava dinheiro para o governador do estado pagar a folha de pessoal, o funcionalismo estadual. Os empresários daqui adiantavam o valor que tinham que pagar. Naquela época, o imposto estadual principal não era o ICMS, era o Imposto sobre Vendas e Consignações. E eu acho que na hora que Parnaíba precisou, não encontrou com o respaldo deles. Foi preciso surgir um parnaibano no governo do estado, ajudado por um outro parnaibano que chegou ao Ministério do Planejamento, num governo militar, né? E aí mudou o quadro. Então, o Jatê não, Parnaíba hoje tem. Parnaíba tem uma universidade, doutor. Verdade. Isso é tudo. Nenhuma outra cidade do porte de Parnaíba, neste país, do porte de Parnaíba, neste país, tem uma universidade como tem instalada em Parnaíba. Não somente a Universidade Federal, a universidade, todas as escolas superiores, a estadual, as particulares, etc. Parnaíba está atraindo recursos de estados distantes daqui. Outro dia eu encontrei com uma aluna do Rio Grande do Sul. Nós temos alunas aqui do Acre, do Tocantins. Tocantins tem muita gente estudando aqui, de Goiás, com essa coisa do Enem, que tem aquela classificação e as opções. Sim. Né? Parnaíba tem sido escolhida. Por quê? Porque é uma cidade, no porte que ela tem, e que é o porte ideal para se estudar, né? Muito agradável para acolher os estudantes. Nós temos aqui ruas planas, um clima agradabilíssimo, né? Mar, outros atrativos naturais e a calma da cidade. Tem aqui umas coisinhas, uns assaltos, isso, aquilo, outro, mas isso comparando com outros mundos aí fora, não tem. Um trânsito tranquilo. O trânsito, apesar da maluquice aí dos motoboys, se comparar com outras cidades, não tem. É verdade. Professor, voltando para a sua carreira mais dentro da empresa familiar, a sua relação com o senhor Renato Santos, o senhor seu pai, e a sua sucessão, foi tranquila a sua sucessão? E há quanto tempo ele ainda acompanhou e depois ele se afastou e o senhor ficou tocando? A sucessão foi tranquila. E foi tranquila porque havia muita confiança do meu pai em mim. Porque eu fui abençoado e estudei muito, pesquisei muito, tenho esse hábito até hoje, né? E procurava sempre me interessar pelos assuntos da empresa. Embora estivesse na universidade, que aliava, eu estava lá lecionando coisas de gestão e o serviço público. Então foi tranquilo. E meu pai chegou a um ponto que não tomava uma decisão sem conversar comigo. E eu fiz assim, por provocação, tomei algumas decisões sem conversar com ele. E eu cito aqui como exemplo a aquisição do prédio que passou a ser, digamos, a nossa última sede própria. Papai era um muito trabalhador, mas acho que por ser trabalhador, perdia muitas oportunidades. Professor, eu soube que ali era um cemitério. Foi cemitério, um dos primeiros cemitérios da Parnaíba. E depois foi um colégio, fechou, passou muitos anos fechado e surgiu uma oportunidade de negócio. E eu fiz o negócio. Então, voltando para papai. Papai era assim, uma oportunidade, vendo coisa que a gente podia crescer e desenvolver a empresa. Ele tinha medo, vamos usar essa palavra, né? Tinha medo. Para comprar o primeiro caminhão, foi uma luta. Essa foi combinada com ele.
Ora, nós estávamos pagando um frete, eu levei a coisa para a ponta do lápis ou da máquina de calcular, tinha computador na época. Sim. Papai, nós estamos pagando X de frete para terceiros. E uma prestação de um caminhão é tanto. Dá para nós comprarmos 2 e ainda sobra alguma coisa. É pai. Pronto. No dia que o caminhão chegou, ele fez uma festa, e a festa dele era aquela de beber muitas antárticas. Era a festa mesmo. No caso do prédio, que foi um investimento, aí nós chegamos, aí todos tivemos frota, né, dentro do que a empresa necessitava. Cada carro novo, cada carreta e tudo mais que chegava era... Eram várias Antárticas e abertas. ele não abria mão de fazer o carregamento da carreta. Botava as caixas lá e dizia, papai, isso aí pode virar e tudo mais. Não é o senhor que vai dirigindo. Ah, não, você é medroso. Ah, para umas coisas assim, cauteloso, digamos assim. Ele ficava afoito depois. Aí andou tombando umas 2, e quando foi na terceira, aí eu ia lá ajeitar e tudo mais. Na terceira, disse, ele agora vai. Aí, papai, não dá para mim, eu estou aqui resolvendo as coisas. Fui lá em Chapadinha, ele foi. Rapaz, quando ele viu o estrago lá na margem da rodovia, baixou o hospital lá em Chapadinha mesmo. Jesus! Nunca mais isso assim. Mas era assim, né? Aquele temperamento dele. E a aquisição da sede? Voltando o carro, o prédio, eu fui, comprei, dei a entrada, né? E tinha o restante, eu nunca me aventurei, sempre trabalhei com uma reserva técnica. Né? E aí eu disse, papai, cheguei para ele e disse, estão querendo vender um prédio ali. E aqui no centro está muito aperreado para nós. Ali onde tem aquela loja da Clara, era parte do armazém que nós tínhamos aqui. Sim. Nosso escritório começou por ali. Aí, onde é? Eu era o colégio Nossa Senhora de Luz. Ali perto de onde foi o Sebrae até outro dia, né? Sebrae, sim, ali do outro lado, atravessando a rua, era Sim. o antigo. Aí ele disse, meu filho, aqui dá uma coisa para nós não. Já era década de 80, começando 80. Final de 70. Então vamos lá conhecer. O senhor pode me dar uma ideia e tudo mais. Eu estou com a chave aqui, o rapaz já mandou a chave. Eu fui. Vamos lá. O senhor já tinha feito o negócio. O rapaz já estava transferindo no cartório e paga a entrada. Tinha a nota promissória assinada. Aí eu fui, ele olhou, isso aqui se a gente tivesse dinheiro, se a gente tivesse condições, era o ideal, me lembro de falando assim no corredor. Aí eu fui até a última sala de aula. E o senhor já dizendo, isso aqui pode ser isso, aqui pode ser aquilo. Mostrando. Ele foi logo dizendo que era o ideal. Aí ele voltou e tudo mais, com aquela vontade. Você que a gente conseguisse um empréstimo e tudo mais. Ele sabia que eu não era muito simpático a empréstimo, né? Que é um erro meu. Sim. Eu era cauteloso, um negócio de empréstimo, tudo mais, inflação galopante. Né? E quando chegou já perto da saída, ele me ligou assim, olhou. Eu virei para ele de frente, quando eu expliquei de frente. Eu falei, papai, o prédio já é nosso. Rapaz, ele me deu um abraço. Como assim? Chegar dentro do carro, ele mostra a escritura. Como foi que você fez esse negócio? Aí eu passei a contar o negócio como foi. Aí tome comemoração, né? Saiu logo lá pro Jair Mendes, que era ali vizinho, ele gostava de tomar a cerveja dele. Aí tome cerveja. De lá ia lá pro Cornélio, nos Tucuns. Sim. Bairro São José, que era o outro ponto. Tome cerveja. E aí pronto, aí fomos, adaptamos, construímos galpões, essas coisas todas. Bom, mas a atividade empresarial, bom, papai viveu todo esse tempo de ver o desenvolvimento da empresa. Era um homem feliz, entendeu? Realizou-se. Agora eu queria que ele visse uma outra coisa. No dia que nós assumimos, em definitivo,
a liderança do mercado de cerveja em Parnaíba. A marca Antártica. Assumi em outras ocasiões, mas assim, casos fortuitos. Primeiro plano de estabilização econômica, plano cruzado, né, faltou cerveja. Cerveja ficou baratinho e tudo mais, como faltou tudo. Sim. Né? E aí a concorrente não tinha produção, capacidade de produção instalada, e a nossa fornecedora tinha. Aí nós assumimos a liderança. Mas não era uma coisa assim, que se pudesse dizer, está seguro, não. Porque cerveja é como cigarro, bebida é como cigarro. Você tem um paladar aqui, um olfato, acostuma, é difícil mudar. Mas aí depois vieram outras coisas. Ele viu ainda por 3 vezes nós sermos o maior contribuinte de ICMS da primeira região fiscal do Piauí. Pega aqui algumas cidades do norte. Das 5 vezes que fomos o maior, primeiro lugar, papai viu 3. Isso tudo era uma felicidade para ele. Sim. E o papai gostava de meter a linha no concorrente, viu? Ele gostava disso. E professor, o negócio avançou, prosperou e chegou uma hora que a Antártica foi fundida com Brahma e Skol. Nessa época, eu lembro bem, eu era seu cliente. Eu tinha uma choperia aqui perto, aqui na Avenida São Sebastião. E quando falou-se dessa fusão, tinha a história da lei antitrust, né? Tinha uma série de situações. Cartel, e aí disseram, rapaz, o Renato Santos vai processar esse negócio. Ele não vai ceder isso fácil, não. Eu gostei, mas ele vai comprar uma briga com algo tão grande assim. O professor tá bem, será? e ficou se falando, rapaz, o Renato Santos vai gastar o dinheiro dele todinho com isso aí, vai sair liso e vai ter que pagar um monte de coisa. E o certo é que acabou vencendo. Isso aí foi a conversa predominante na cidade. Mas papai já tinha falecido. Sim. Isso foi o quê? 2004? Não, foi em 1997 começou, Aquilo não surgiu da noite pro dia, não. Sim. Eu vinha acompanhando toda a história. Os movimentos, né? Naquela época eu estava ocupando a presidência da Regional 2 da Abradisa, Associação Brasileira dos Distribuidores Antártica. A Regional 2 pegava Ceará, Piauí e Maranhão. E eu era um dos vice-presidentes da Nacional, participava de todas as reuniões, estava inteirado realmente do que realmente estava no bastidores. Ali para a rede antártica foi um trauma inicialmente e posteriormente para a rede branca. Eu, como presidente da Abradisa, eu era chamado para participar das reuniões de negociações entre a Ambev, que foi a empresa resultante da fusão. Na realidade, a fusão foi o Grupo Brahma, que já era controladora da Skol, e a companhia, a indústria brasileira de bebidas e conexos, que era a Companhia Antártica, era a empresa holding. Tinha 21 fábricas de cerveja e refrigerantes. E a Ambev acenou para mim, por exemplo, com a possibilidade de eu me tornar bimarca aqui na região. Ficar com Brahma e Antártica. Porque na época eles estavam com problema com o revendedor Brahma deles aqui em Parnaíba. E estavam ingressando com o Skol. E fomos, até que um dia eu senti a traição. Quando eu fui convocado para uma reunião, e depois dessa reunião nós iríamos rodar o simulador. O que era o simulador? Todos os dados que eu havia mandado e que a companhia Ambev precisava, iam, uma vez processados, ia ser jogado no simulador e dizer ali o que exigiu de mim.
no que o mercado exigia de mim. Quando terminou a reunião, procurei o diretor regional e ele veio com uma conversa furada que o simulador tinha dado uma pane. Na mesma hora veio aqui, esse tipo de coisa. Como o simulador não tem falta de vergonha, quem tem falta de vergonha é a gente, você foi assim, safado. Eu também não disse nada, nem me embora. Continuei meu trabalho, aí eu senti que a empresa estava começando a se descapitalizar, porque a Ambev não estava prestigiando a marca Antártica como ela era prestigiada pela própria Antártica. Estava preferindo investir em Brahma e Skol. Ela queria liquidar mesmo com a marca Antártica. Apesar de ser uma marca centenária, tradicional, muito conceituada, né? O que ela queria mesmo era o Guaraná Antártica. Era a grande sacada dela para ir para o exterior com ele. Bom. Pela marca Guaraná, né? Guaraná Antártica. Sim, sim. Que antes chamasse Guaraná Champagne Antártica. Mas devido a uma legislação da região de Champagne, lá na França, toda bebida que tivesse o nome de champanhe ostentar tinha que retirar. Tanto é que no Brasil não fabricou mais champanhe, né, passou a fabricar os espumantes. E a Antártica, como tinha um Guaraná Champanhe, foi obrigada a retirar o nome champanhe. Continua hoje o nome champanhe em outros produtos que não tem nada a ver com a região fabricante de champanhe lá na França. Sim. Porque pode até fabricar, mas tem que pagar um royalty altíssimo, né? Hoje só tem uma empresa no Brasil que fabrica, além de espumante, fabrica champanhe. É a Perteron. Mas por ser um royalty muito alto, a champanhe brasileira, como tem a importada também, tem um preço muito elevado. Sim. Bom, então voltando à Antártica, eu sentindo a empresa descapitalizar e a falta da marca Antártica ser prestigiada pela Ambev. Eu procurei o diretor regional. Tinha mudado a regional para Recife. Liguei para ele, queria saber quais as condições para me sair do negócio. Direitos e tudo mais. Indenização. Aí ele disse, não, você não tem. Ele disse, né? Não tem direito nenhum, não. Mas como não? Isso que ano? 1997 para 98, para aí. Assim. Tudo na mesma época ainda. Logo um ano e meio, quase 2 anos depois. Sim. Ou 99. 99, para ser mais preciso. Aí eu fiquei, evidentemente tomei um choque, né? Mas eu disse, tem. Eu já tinha acompanhado outras reuniões. Embora eles tenham enganado muita gente, muitos proprietários sócios de revendas estavam morrendo de infarto. O meu só veio muitos anos depois. Aí eu disse, eu vou aqui continuar. E a pressão deles, safados, né, aumentando. Aí chegou um dia, eu vou atrás de um advogado. Batei em Teresina, já conhecia um determinado advogado. Vou dizer o nome porque é um advogado muito bom. Dr. Moisés Ângelo de Moura Reis. É bom. Por recomendação lá de um familiar, que é muito amigo dele, e ele já me conhecia. Disse, doutor, a situação é essa, contei a história toda, levei o documento, Tudo bem. Deixa aqui, vou ler e dou um retorno. Aí deu um retorno, um dia depois de apreciar o material que eu tinha levado. E aí eu disse assim, faça a sua proposta. Fez a proposta, veio lá pelo e-mail, imediatamente mande o contrato para assinar. Eu vou assinar, ou vou aí para assinar. Assinei o contrato. Bom, foi ajuizada a questão. Quando a Ambev é citada, o diretor regional lá do Recife, que disse que não tinha nada, direito a nada, assinado. Tomamos conhecimento aqui que você moveu uma ação contra a companhia. Mas claro.
Estou indo atrás de direitos que entendo ter. Você me diz que eu não tenho direito. Eu, portanto, achando que existem controvérsias, vamos para o mediador, que é a justiça, dizer quem tem ou não tem. Você sabe que todos que entraram na justiça contra a Ambev se deram mal. Eu disse, não, aí já é uma coisa que muda de sentido. Você já está fazendo pré-julgamento. Agora é que a ação começou. Tudo bem, tá. Quer dizer que é isso mesmo? Infelizmente. O que aconteceu que eu soube depois? Ele levou foi uma chamada da diretoria geral, foi destituído da diretoria regional, voltou com a salinha lá de operações da companhia, né? E a companhia tem um corpo jurídico, consultoria jurídica das melhores do país, é acostumada a disputas judiciais. Aí como? O que eu considerava? Uma formiguinha dessas de açúcar, que aparece uma açucareira, que era bem pequenininha, mas que incomoda, contra um paquidermo. Eu era formiguinha, ele lá, um paquidermo. Aí fui, só para não perco isso. Tudo isso aqui foi conquistado com muito trabalho. Décadas de trabalho. Tem um senhor lá em cima aqui, né? Tem um senhor lá em cima que está vendo tudo isso. Não vai me faltar, como não me faltou. Aí foi. Tá. Nós ganhamos em primeira instância. Entraram com agravo. Derrubamos o agravo. Tudo aqui interessante. Aí passamos, foi dado uma liminar, eles foram ouvir, foi dado uma liminar. E apesar deles terem pedido uma liminar inaudita parte, nós termos pedido uma inaudita parte, que era sem ouvir a parte, mas foi até bom sair depois de ouvir a parte, porque tornou-se mais consistente o nosso apelo. E eles recorreram ao Superior Tribunal de Justiça, Brasil. Fomos vitoriosos lá. Eles conseguiram descer de novo para o TJ aqui do Piauí. Assim, saiu do nível de primeira instância, foi para o TJ aqui venceram. Aí eles recorreram para o TJ, Tribunal Nacional, Tribunal Superior de Justiça. Vencemos. Aí eles voltaram para o Tribunal Regional. Essa conversa toda é o tempo passando. A ação toda demorou 7 anos e 8 meses. Antes de começar eu tinha cabelo, era assim como o teu. Quando terminou aqui. Rapaz, saí careca. Aí me procuraram. EVU, você está disposto a ir a uma reunião chapado em São Luís para conversar com eles? Não, sou eu vou não. Depois me contei, dá para você achar Chapadinho? Dá. Chapadinho está metade da distância, meio dele. Foi. Conversando, nenhum resultado. Aí me convidaram para a reunião, mudou a diretoria de novo para Fortaleza, com o diretor nacional de revendas. E o regional e a assessoria jurídica. Fui, tudo mais, chegou. O senhor como advogado ou o senhor ia só? Não, eu sozinho. Nessas reuniões eu ia só. Advogado lá só. A deles eu nem sabia que ia advogado. Não, mas foi até bom tomar umas providências. Aí, Renato, nós conhecemos sua história na Antártica e já na Ambev. O senhor tem 3 cases na Ambev. O senhor sabia disso? Eu sei de 2. O terceiro eu não sei qual é, não. Qual é? Aí ele me disse, o senhor bateu as metas com louvor, uma das campanhas que eles tinham feito com a história. Seu perfil dentro da companhia é excelente. Tá. Nós erramos. Foi um erro, foi uma precipitação quando fecharam as portas para você. E nós estamos aqui abrindo as portas para você. O que o senhor deseja? O que o senhor quer da companhia? Eles, no meu pensamento, eles achavam que eu pedia que era uma indenização de tanto. Rapaz, eu não fui nem preparado para dizer isso, mas na hora, uma força superior me guiando. Eles querem trabalhar.
Aí ele olhou assim para mim, filho, é isso mesmo que o senhor quer? Tem certeza? Não. Por que o senhor quer continuar trabalhando conosco? Eu disse, porque com vocês eu tenho uma relação que eu preciso definir. Qual é essa relação, senhor? Uma relação de amor e ódio. Aí ele deu uma gaitada. Deu uma gaitada. Ah, senhor, eu não quero saber. Primeiro é de ódio. Rapaz, vocês são os filhos. Desse jeito ele se abria cada vez que eu todo mundo. Vocês matam um ali na sede, cara, na fome. Vocês são como os americanos, matem na pica do pescoço. A cada gaitada aqui. Ele já era bem idoso, ele já estava até aposentado e voltou quando houve a fusão. Aí, Renato, eu nunca tinha ouvido uma coisa dessa. Uma franqueza, né? Franqueza. Não, eu estou maravilhado, eu estou muito satisfeito. E a relação de amor? Eu admiro vocês. A tecnologia de gestão que vocês têm. O senhor, nós sabemos, o senhor é um homem do meio acadêmico, sim. Vocês são fabulosos. Vocês sabem melhor do que eu quantos anos vocês estão à frente em gestão do que a Antártica. Quantos anos o senhor sabe, senhor? O senhor sabe? Essa é a última informação que eu tenho, 8 anos. Isso é isso mesmo. E até hoje o grupo, nenhuma empresa no Brasil está tomando conta do Brasil. Do mundo, né? É do mundo. Aí, depois, bom, certo. Pois olha, nosso diretor atual, daqui a 30 dias, vai a Parnaíba para conversar com você. Nós vamos começar a trabalhar, aí o advogadozinho lá fazendo a plantação, Trimarca, sim, vamos começar o estudo para Trimarca, eu ficar com Antártica, Brahma e Skol. Aí eu estava feito. Se fosse dentro da minha metade. Muito bem. O senhor está disposto a quer trabalhar certo? Muito bem. Por 30 dias, 31 não veio, 32 não veio, 33, quem está lá? Mas com 45 dias o diretor aí, que era para vir aqui, me dá um telefone. Renato, eu quero me pedir desculpa por não ter ido. Essa desculpa vem lá da Diretoria Nacional de Revendas, que nós estávamos envolvidos na negociação para a formação da Embev, aquela aquisição que fizeram lá na Bélgica, né? E houve muita mudança de gente aqui, Eu, por exemplo, estou indo para a Bélgica. Estou cotado aqui para ir para a Bélgica. E portanto, estou dentro do processo da negociação lá. Mas você pode ir a Teresina, porque vê o jatinho da companhia, vai para Belém, me pega, vem a Fortaleza, me deixa em Teresina e continua para Belém. Posso. Poucos dias antes o jatinho não vem mais. Eu vou por avião de carreira e ao invés de ser dia tal, como nós tínhamos agendado, nós vamos 2 dias depois. Você vai, eu. Aí fui para lá. Leve seu plano. Levei. Eles levaram dele. Apresentei meu plano. Eles não levaram dele, não. Apresentei o plano. E se nós vamos levar, vou levar, analisar, dar o parecer da regional e encaminhar para São Paulo. E assim foi feito. O senhor aguarda que nós faremos contato com o senhor. Foi. Com um certo prazo, retornaram. Só, senhor, a companhia achou muito interessante o seu plano. Mas infelizmente está difícil da gente operacionalizar. Porque o revendedor Brahma aí, nós estamos com ele na justiça. Nós não podemos extinguir, nós podemos suspender a venda, porque ele infringiu o contrato. Mas nós temos o outro da Skol, que está indo relativamente bem e tudo mais. Estou falando isso aqui, inclusive, por confidência.
A essa altura, por força da liminar, eu já estava vendo Brahma, Antártica e Skol. Né? Confidência é isso lá na época, né? Porque agora... Agora eu posso falar. Sim, Eles me pediram, me proibiram, né? No contrato constava isso, que eu tinha que passar 20 anos sem falar nada. Mas não vou falar para vocês a base do acordo. Né? Tá. Isso é que eu estava proibido. Aí, nosso advogado, tá aqui 20, rapaz. Bota 10 anos aí, botou 10 anos já passaram. Quer dizer. E eu, até hoje, as bases do acordo, só meus sócios sabem. Só os sócios tomaram conhecimento. Então, essa mesmo. Sim. Sai satisfeito. E então, mas nós temos uma outra proposta, uma contraproposta. Vamos lhe apresentar. Apresentar, eu preciso de informações. O senhor manda para nós um e-mail dizendo quais são as informações e nós vamos analisar. Essa orientação. Aí veio a proposta, eu levei a proposta. Era para ficar distribuindo até Altos. E até União. Isso, rapaz, isso é loucura. E Brahma não entrava lá. E isso aí não dá não. O que é fazer? Ele ia me dar isso. Eu não ia conseguir cumprir o contrato, o novo contrato, com as informações que ele me mandava. De virar Curuca para lá, o povo só queria beber Brahma. E Skol era mais aqui no norte. E eu não ia dar conta do recado. E a essas alturas, eu já estava com um contrato novo, no modelo Ambev. E o meu contrato, que fez eles perderem a questão, era um contrato Antártica. E era desde 1960. Sim. Entendeu? Eu guardei um jornalzinho da Antártica, ela prestando homenagem ao meu pai, à empresa, enfim. E não tinha nenhuma contestação. Aí eu, se assinasse esse, eu estava morto. Estava liquidado. Eu não ia cumprir. Sim. Mas também não dá. Respondi que infelizmente não dá. Aí eles, para me pressionar, naturalmente, eles disseram, Renato, então nós vamos... A ação ficou suspensa, né, na justiça. Vamos retomar a ação. Mas tudo bem. Comuniquei meu advogado, falei, comunique seu advogado, comuniquei e tudo mais, tocando para frente. A pressão continua. Tá. Na hora de fechar o negócio com a Ambev lá, a Ambev, que é a controladora lá, eu sei que eles precisavam resolver muita coisa do passivo trabalhista e do passivo de outras pendências judiciais. E uma era o meu. Só vim saber disso depois. Aí demorou, também não fui mais atrás não. Retaliação aumentando. Aumentando preço lá, maior do que o dos revendedores das outras marcas aqui. Aí eu falei com o advogado, doutor Moisés, até hoje eu aguentei. Mas vamos executar os homens. Eu não sei quantas multas lá. Vamos fazer o que tiver que fazer. Passando isso. Pronto. Então pediu logo a prisão do gerente. E a justiça, né? E a multa. Que fosse executada também a multa. Naquela época a multa, eu posso dizer, está em 500 mil e tanto. Que era diária. 20 anos atrás. 2008. Não, 2008. 12 anos atrás. Aí, o negócio pipocou, pouco tempo depois, eu estava em Fortaleza, recebi um telefonema do novo diretor nacional de revendas, que era conhecido meu, né? Conheci da firma e conheci pessoalmente. Sim. Também. Vamos resolver aquilo, e tal. Até hoje não foi, devido ao jurídico, e fiz assim, rapaz, estou esperando, eu estou assumindo. Aí deu os parabéns a ele e tudo mais. Bom, então vamos continuar com ele. Se nós te dermos tanto, tá bom? Não, então é longe. Você tá na rua, pé da Praça Ferreira, lá em Fortaleza. E qual é teu valor? Eu disse, rapaz, eu preciso conversar com os sócios.
Tenho 2 sócios, foram meus irmãos herdeiros, né? Pegaram a parte do meu pai. Vou conversar com eles. E te dou um retorno. E fiz os cálculos aqui, tá. Botei meu valor na mesa. Conversei com ele, botei meu valor. Uma vez posto o valor, liguei. Esse está muito alto. Eu disse, não. Bom, eu vou aumentar para tanto. Eu disse, não dá. Nós não vamos fechar, não, nós vamos continuar a questão. E estava sendo prejudicado no mercado. Que os outros fornecedores não aguentavam mais as minhas vendas aqui prejudicando a dele. Então, é a última proposta. Aí eu usei o que se chama de negociação de número da sabedoria. Peguei um extremo, somei com o outro e dividi por 2. Tá aqui, Pedro? Mas isso, não, é isso aí. Tá batido, Renato. E aí resolvemos a questão. Formalizamos os extratos e formalizamos a questão. E eu passei aí num tempo que precisava, continuando como multimarcas, comprando de outras marcas, de outros revendedores, né? E assim foi indo até ir desnatando para sair do negócio. Nesse ínterim, por volta de 2000, 2001, e já procurando uma outra alternativa de negócio, eu resolvi montar com os sócios um supermercado. Né? Ali na avenida... Os sócios, seus irmãos também? Meus irmãos mesmo. E no supermercado, como empreendimento, eu não fui bem sucedido. Na Pinheiro Machado, na Avenida Pinheiro Machado, onde hoje é Eliseu Martins. Eliseu Martins. Mas por quê? Eu não vou... Eu assumo toda a responsabilidade e a culpa. Eu era o gestor. Uhum. Assim como eu assumia dos sucessos, eu assumia Sim. também dos insucessos. As causas dos sucessos, não me cabe aqui dizer, como as causas dos insucessos também não me cabe aqui dizer. Alguns justificados, sim, como também no do sucesso. Sim. Sempre fazendo a coisa legal. Você deve ter ouvido os comentários na cidade. Concorrência, isso, aquilo. Muito bem. Agora muita gente pensa que eu perdi dinheiro ali. Não perdi. Eu negociei o mobiliário, que era o maior volume de recursos. Vendi a mercadoria praticamente com o preço de custo. Né? Aluguei o imóvel. Vendi para quem aluguei. E num determinado momento, o negócio quase não fecha, porque o comprador ia fazer um leasing. E ele estava esperando um aumento de limite dele na instituição financeira. E estava demorando e tinha prazo, mas sob pena de pagar uma multa. Nós tínhamos feito um compromisso de compra e venda. Sim. Isso se faz, né? Para não deixar solto. Aí eu disse, rapaz, qual é o problema? Cheguei, o funcionário dele estava tratando comigo, qual é o problema? Não, é porque está demorando. E o que é que vocês vão fazer? Um leasing. Quanto é o juro do leasing? É tanto. O IOF, mais tanto. Rapaz, eu dispenso o IOF para vocês, vocês me pagam o mesmo juro do banco. E já está aprovado aqui o crédito de vocês. O senhor financiou a compra Entendeu? Eu não estava sufocado, graças a Deus. Financiei. Tinha feito o negócio com a Ambev. E eu estava aplicando já naquela época, há uma taxa no mercado financeiro, e o valor da taxa do leasing era muito maior do que a que eu estava aplicando, entendeu? Ganhei dinheiro aí em cima disso. Muito bom. E aí recuperei. Perdi uma coisa que eu tinha tirado, eu tive que negociar minha previdência. Hoje eu estaria com uma boa previdência particular, mas agora eu não queria que os sócios entrassem com aporte de capital. Sim. Porque eu era que estava conduzindo o negócio. Bom, acabou. Aí resolvi. Agora, como um empreendimento, foi frustrante para mim. Mas eu tenho as razões e sei por que foi frustrante.
Culpa minha não foi não, mas eu assumo. É frustrante? Sempre é frustrante, né? A gente Você espera uma assumir coisa, acontece outra. envolve sonhos, envolve pessoas. Isso. Eu tenho uma carreira bem menor do que a sua, passei por algumas experiências também de insucesso, e eu costumo dizer que eu não quebrei. Nossas vidas não são feitas só de sucesso. Pois é, eu costumo Não dizer, conheço ninguém. costumo dizer que não quebrei, porque quem quebra é quem tem dinheiro, né? O pobre para de lutar e vai lutar noutra Eu não coisa. saí com nenhuma dívida da empresa, nem de lá, nem nenhuma empresa, nenhum dívida com o banco, com fornecedores, com o fisco. Pelo contrário, eu ajuizei 5 ações contra a Fazenda Nacional, né? Uma eu não fui bem sucedido, era um valorzinho pequeno. 3 eu já recebi o dinheiro, ganhei. Um ainda está tramitando aí. E tem um aqui com o governo do estado, já ganha, já tudo apurado, só falta resolver lá os finalmente. O nome continua muito bem Graças a Deus. dentro da sociedade. A saúde, como é que está, professor? Bom, vai bem, graças a Deus. Entendeu? Tive alguns problemas de saúde, eu fui atendido por CA em determinada época. O senhor hoje está com 71. Estou com 71. E tive o infarto agindo, mas Deus está querendo que eu fique mais uns tempos. Professor, saúde está bem e sonhos. O senhor ainda tem algum sonho a realizar? Tem sonhos, no plural, né, a realizar? O senhor ainda está... Como eu lhe disse, eu me considero uma pessoa feliz, tanto na minha vida profissional, como na minha vida pessoal e afetiva, né? Eu fui casado, estou casado novamente, viu rei, estou casado novamente, né? Tenho 5 filhos, 3 biológicos e 2 afetivos, e eu trato a todos com a mesma atenção, consideração e respeito. Entendeu? Fui casado com a Zélia Ribeiro, hoje eu sou casado com a dona Suzy Parre, né? Vivemos felizes. E o meu sonho é exatamente sempre prosseguir nessa felicidade, com saúde, né? Para viver plenamente a vida. E quando se diz plenamente a vida, se diz viver em família muito bem e profissionalmente também muito bem. Muito bom. Minhas amizades são amizades selecionadas, tenho trânsito livre em todos os ambientes que frequento, né? Tenho respeito, a consideração, como assim também respeito e considero as pessoas. E é isso que me traz felicidade. Que bom, professor. Falando em felicidade, eu não tenho ideia do quanto essa nossa conversa me enche de felicidade, me deixa tão satisfeito, tão verdadeiramente percebendo que esse caminho que eu estou seguindo é um caminho que realmente é edificante. Um exemplo belíssimo que a gente conversou agora, histórias muito boas, em alguns pontos até jocosas, sim, né? Em outros pontos também dramáticas, mas sempre eu acredito de verdade que pautado na verdade como é a sua história. E agora, fechando a nossa conversa, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem com a pessoa que nos ouve. A gente tem centenas de seguidores, mas nesse momento é uma pessoa que nos assiste, né? Cada um com o seu aparelho celular, com o seu computador, que está nos assistindo. Que mensagem o senhor deixa para essa pessoa, parnaibana ou não, que nos assiste? Não poderia ser uma mensagem diferente, né? Uma mensagem de fé, né? Uma mensagem de esperança e uma mensagem de felicidade. Com fé, esperança e o desejo de ser feliz, a gente vence tudo. E é isso que eu desejo também para os que estão me ouvindo, nos assistindo também, né? E agradecer o interesse de vocês em conhecer um pouco da minha trajetória como ser humano. Que ótimo. Muito obrigado.
Belíssima história. Professor, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você que nos acompanha. Muito obrigado a Deus pelo dom da vida, pela vontade, pela coragem de trabalho. Muito obrigado ao Gilvan que nos acompanha fazendo edições de imagem e de som. Se você está nos vendo agora é porque o trabalho do Gilvan foi bem feito. É isso aí e vamos botar para gerar.